gente, vamos falar sobre seguro de vida, todas as dúvidas que vocês têm. Vou encerrar a live do YouTube e do Facebook. A gente vai fazer só no Instagram para não ocupar mais ainda o tempo de vocês, tá bom? Felipe, vou convidar o Felipe aqui. Oi, Olá, Felipe. olá. Boa noite. Oi, peraí. Tá me ouvindo? Tá falhando um pouquinho, mas deu. Boa noite, Deu? boa noite. Entrou? E aí, Felipe? Vamos falar hoje sobre seguro de vida, seguro de tudo? Vamos lá, né? Vamos solucionar Seja essas dúvidas aí. bem-vindo. Hã? Seja bem-vindo ao RentabMed. Obrigada. Você que já conhece esse projeto aí de um tempo, né? Tem que já, desde o início, né? Então, se apresenta para as pessoas saberem quem você é. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Quem sabe faz ao vivo aí, né? Hoje tá tenso o negócio. Tá dando certo, fica tranquilo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu tenho 34 anos, sou formado em economia, trabalhei no mercado financeiro aí mais de 6 anos, numa empresa que chama XP Investimentos. Acredito que muitas de vocês aí já devem conhecer, ou pelo menos ou escutado falar, né? Trabalhar com consultoria, gestão de investimentos, e já tem 5 anos que eu tenho minha própria empresa, que eu trabalho no mercado securitário, né? Como consultoria de seguros, né? Então eu tenho diversas seguradoras que eu trabalho para levar o melhor seguro personalizado para os meus clientes. Excelente. E, assim, pensando no público que a gente quer abordar hoje, que são os médicos. Eu sei que tu atende outras pessoas, mas pensando no público que a gente quer abordar hoje, os médicos. No caso do RentabMed, mais voltado para mulheres, quais os seguros em geral, assim, os principais que seriam indicados para a gente? Hoje, se a gente for falar de seguros para profissionais da saúde, né, médicos, que é o que a gente está atuando, são 3 tipos de seguros. Nós temos os seguros resgatáveis, né, nós temos o DIT e o responsabilidade civil, né? São todos complementares, né? É importante a gente falar isso. E é importante a gente falar também que nem sempre os 3 seguros servem para todas as pessoas, né? Porque às vezes pode ter uma pessoa que não tem a necessidade de ter todos. Tá aí a importância, né, de um consultor para estar avaliando a necessidade do cliente para saber se precisa realmente ter ou não os 3 tipos de seguro, né? Eu acho importante a gente falar um pouco, a gente iniciar, Suzana, se você me permite, a gente começar falando um pouco do que é o seguro de vida, né? Porque eu acho Pode que ser. no Brasil... Fique à vontade. Vamos lá, vamos lá. E se o pessoal tiver pergunta também, vai mandando e a gente vai solucionando, né? Mas eu acho Beleza. importante a gente começar a falar do que é o seguro de vida, porque no Brasil a gente tem uma cultura um pouco diferente, né, do conceito do seguro de vida, né? Se a gente for primeiro falar de seguro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É o seguro de carro, né? Então hoje é cultural a gente comprar um carro numa concessionária e não tirar ele de lá, desde que ele esteja segurado, né? Porque se a gente bater o carro, se a gente for roubado, qualquer coisa, o nosso bem ali está protegido, né? E o que a gente está acostumado a fazer essa proteção dos nossos bens materiais. Mas o brasileiro não tem a cultura de fazer o quê? Da nossa própria vida. Eu gosto sempre de fazer uma analogia para explicar essa questão de seguro. É como a gente for fazer com um pecuarista, por exemplo, que tem um leite, dá uma vaca e ele vive do leite. A família dele sobrevive do leite, né? Então ele tem essa vaca que dá o leite e ele tem o leite. Se ele for fazer o seguro, é mais vantajoso e mais inteligente ele fazer o seguro do quê? Da vaca ou do leite? Da vaca. É da vaca. Mas o brasileiro faz o quê? Ele faz do leite. Então a gente está acostumado a fazer o quê? O seguro do carro. Hoje tem até seguro de celular, seguro de apartamento. E a gente esquece do principal, que é a nossa própria vida. Então, se a gente parar para pensar, se hoje, eu quero até fazer uma reflexão com todo mundo que está assistindo, né? Se hoje acontecer qualquer fatalidade com vocês, que realmente impossibilitem vocês de trabalharem, ou seja, a partir deste momento, vocês não conseguem gerar mais riqueza, vocês não conseguem trabalhar. Faz uma reflexão, como que ficaria a vida de vocês? O que vocês fariam? Às vezes ia depender do marido, ia depender de familiar,
né? O padrão de vida ia cair, os filhos Eu já tive colegas que dependeram dos amigos. Dos amigos, eu lembro exatamente, aí na cidade, né? Foi. Então, exatamente. Ou seja, são fatores incontroláveis que, se eles acontecerem e a gente não tiver bem planejado, eles vão desestruturar completamente a nossa vida. E não só a nossa vida, como a vida da nossa família e o do nosso patrimônio, do nosso planejamento financeiro, né? Que é o que você tanto fala, da nossa independência financeira. Ou seja, a gente precisa de ter isso, esse planejamento bem feito, esse seguro, essa blindagem bem feita, para a gente conseguir fazer o restante de forma tranquila. Né? Então, o seguro nada mais é de uma estratégia dentro da parte do planejamento financeiro que vai blindar a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, familiar e nosso patrimônio. Eu percebo assim, Felipe, que as pessoas têm muita dúvida em relação ao seguro, porque relacionam muito o seguro de vida com a morte. Exatamente. Sabe? Exatamente. E as pessoas pensam assim, mas não vou morrer, sabe? Se eu morrer, eu não vou deixar nada para os outros. Eu não quero deixar nada para ninguém. E por anos foi assim no Brasil, né, Suzana? Primeiro que falar de morte ninguém gosta, né? E o pessoal acabou associando o seguro de vida com a morte. Então todo mundo fica um pouco, né, já com o pé atrás disso. Mas já tem mais ou menos uns 40, 50 anos para cá que isso tem mudado. Várias empresas, principalmente as que estão vindo de fora do Brasil, elas estão entrando com um conceito completamente diferente sobre o seguro. Não que a morte não seja importante a gente deixar o dinheiro para alguém, né? A gente quer deixar os estudos dos nossos filhos pagos, tem a questão de inventário, tem uma série de coisas. Mas hoje, a morte dentro do planejamento seguro é 10%. A gente tem várias outras indenizações que vão abranger para blindar de forma completa. Não é simplesmente só a morte. Está fazendo sentido? Então, essa cultura, ela está mudando. A gente vai conversando, vai implantando isso e o pessoal está percebendo que não é só o seguro de morte. Sim. Tem muita gente também, Felipe, tem dúvida sobre se o seguro de vida funciona como uma reserva de emergência, por exemplo. Sim. Sabe? Tipo assim, se eu tenho uma reserva de emergência, eu não preciso do seguro. Ou se eu tenho seguro, eu não preciso de reserva. Sim. O pessoal tem que entender, Suzana, que uma coisa é a reserva de emergência, e eu vou incluir o investimento também nisso num outro leque, e uma coisa é o seguro. São coisas completamente distintas, tá? Eu vou até citar um exemplo do que a gente está vivendo hoje. Vamos pensar nessa quarentena. Muita gente sem trabalhar, ou Covid-19, né? Que a gente não está conseguindo ficar. Por exemplo, um seguro não entraria. Um DIT, por exemplo, que é a perda de capacidade temporária, não cobre a quarentena. A nossa reserva de emergência entraria nesse sentido. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que ter a nossa reserva de emergência e tem que ter a nossa parte de blindagem. Tá me escutando ou tá falhando? Eu tô te escutando bem, a imagem falhou, mas Oi, peraí que eu acho que... Oi. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo super bem. Peraí que tá falhando um pouco. Oi, Suzana. Para mim tá falhando aqui, não tô te escutando e nem tô vendo. Desculpa, pessoal. Vamos lá, o ao vivo, né? Ao vivo é assim. Você tá me ouvindo? Para mim tá falhando. Para mim tá perfeito. Será que se eu Vocês estão falhando para vocês, gente? A minha, Felipe, tá funcionando bem. Eu não tô tá normal. Não tô te escutando. Aqui eu tô te ouvindo bem, normal. Engraçado. Tô dizendo que tu é bonito. Tá funcionando para todo mundo aí e só eu que não tô te escutando. Aqui tá normal. Suzana, já que você tá me escutando, me tira e me coloca de novo, por favor, porque senão a gente não consegue comunicar. Pode ser? Tá bom, pode. Ele não tá... Aí. Gente, não, menino, tá de novo. O Sidney desesperado, tu vai encerrar. Não vou encerrar a live, vou botar o Felipe de novo.
Gente, continua na live que o assunto é muito legal. O Felipe é super fera nesse assunto e Oi, vai oi, oi, informar. oi. Voltei. Voltou? Agora sim. Tava normal, É, tava normal. Sua para mim, imagem, a voz, tudo. travou tudo. Não estava te escutando, só estava vendo o pessoal escrevendo que estava funcionando, né? Mas eu não estava É, tá tudo escutando. bom. Desculpa, desculpa. Então, 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 voltando, né? Só para o pessoal entender que a reserva de emergência e investimento é uma assim, coisa completamente diferente do seguro. E aí eu citei esse exemplo, né, do Covid-19, né? Porque sim, o seguro, um DIT, por exemplo, ou um seguro resgatável, enfim, ele não entraria nesse momento que a gente está em casa. E se a gente não está trabalhando, não está gerando receita, como que nós vamos pagar as contas? E aí entra a funcionalidade da reserva de emergência. Então as sim. pessoas têm que entender que uma coisa é completamente diferente da outra. Quem é Léo que tá falando? Tem uma pessoa aí. É um conhecido meu. E aí, Léo, meu cliente? Tá bagunçando contigo, né? Então, Felipe, relacionado ao seguro, tem muita gente que não sabe o que o seguro cobre. Tipo assim, o que o seguro vai cobrir se não for relacionado à morte, por exemplo? Sim. Vamos lá para a gente poder entender. Vamos começar falando do seguro resgatável para a gente ir por partes, senão a gente acaba confundindo. Ah, isso é uma outra coisa. As pessoas desconhecem seguro resgatável. Exatamente. Muita gente. Que é o seguro de morte, na verdade, que todo mundo fala. Vamos lá para vocês entenderem, Sim, gente. Vamos falar do seguro resgatável, que ele é o mais completo hoje. Quais são as indenizações que abrangem hoje o seguro resgatável, tá? Primeiro, a morte, que é o que todo mundo já sabe, tá? Segundo, uma invalidez parcial ou total por acidente. Então, qualquer fatalidade que nos acontecer, a gente fica inválido ou total ou parcialmente, é uma indenização que entra na vida do cliente, ok? Cobertura de diagnóstico de doença grave, ou seja, no simples diagnóstico de uma das doenças que algumas seguradoras cobrem, a seguradora injeta uma indenização na vida do cliente para ele passar por esse momento desconfortável de tratamento, de afastamento, tranquilamente, sem precisar dilapidar o tipo patrimônio. um câncer. Câncer, infarto, AVC, esclerose múltipla, cegueira, enfim, são várias doenças que abrangem essa cobertura, tá? Temos a Sim, cobertura de renda hospitalar. O que significa isso? É uma diária de internação no hospital. Então, tem seguradora que sim, cobre a partir do 5º dia de internação, ela retroage desde o primeiro dia e passa a dar um valor de diária para o cliente. Tá? O que não conta aqui, por exemplo, é uma cirurgia letiva, né? Uma cirurgia plástica, uma gravidez, isso não entraria. Tá? Mas qualquer fatalidade entra nesse caso. Vou citar um exemplo. Eu estou pagando 2 do próprio Covid. Né? Eles estão há 11 dias internados no hospital, ainda não saíram, se Deus quiser vão sair, mas vão receber essa cobertura. Ou seja, qualquer sim, fatalidade que acontecer é uma diária que entra na vida do cliente. Nós temos a perda de autonomia pessoal, que é uma outra indenização. O que seria isso? Seria a invalidez por doença. Aí o cliente teria que perder algumas das funções básicas do dia a dia, exemplo, caminhar sozinho, se alimentar sozinho, trocar de roupa, ou seja, recebe também uma indenização. Temos assistência funeral, qualquer trâmite depois da morte, né? Transporte de corpo, maquiagem, coroa de flor, enfim, tudo por conta da seguradora. Ou seja, são várias indenizações dentro de um produto só. E qual que é a sim. vantagem? E é o que eu digo que é a cereja do bolo, é justamente o nome resgatável. O que significa o nome resgatável? Um percentual do que o cliente paga para ter o seguro, esse percentual ele volta para o cliente no médio e longo prazo como forma de uma reserva financeira. E esse percentual varia de cliente para cliente. Porque é aquilo que a gente falou, é um produto personalizado. Então a necessidade sua é diferente da minha, é diferente de todo mundo que está assistindo. Então tem produto que volta 10%, tem produto que volta 100%. Depende muito de como é constituído esse produto. Então a palavra resgatável é a cereja do bolo deste produto de seguro. Então dá para você perceber que o seguro de vida ele vai muito além da morte, que é o que todo mundo acha, né? O conceito que o brasileiro acha que funciona. Então tem várias outras coberturas que vão abranger para poder blindar a nossa vida pessoal, familiar e nosso patrimônio. E o tempo do resgate varia também? Varia também, né? Normalmente de seguradora para seguradora, mas basicamente para vocês entenderem como que funciona. Nos 2 primeiros anos, aqui nós estamos falando só da reserva financeira, tá, pessoal? Esquece a parte do seguro.
Nos 2 primeiros anos, o cliente não tem direito a resgate nenhum. A partir do 2º ano, ele começa a ter um direito a um percentual do resgate, ok? Então, do 2º ano, vamos colocar aqui, do 3º ano, né, que inicia, até o 10º ano, vai crescendo esse percentual que ele tem no resgate. Do 10º ano em diante, o cliente já tem 100% dessa reserva financeira que foi criada para ele dentro da empresa, tá? Então, pensando em seguro, é imediato. A gente tem algumas coberturas que tem uma carência de 90 dias, 30 dias. Mas pensando em resgate financeiro, é sempre pensando no médio e longo prazo. Nós estamos falando de 10 anos para frente, tá? Você citou uma coisa, mas assim, fugiu a minha memória agora, Vai mas voltar depois, daqui se a eu me pouco. lembrar, a gente comenta de novo. Tranquilo. É porque são muitas dúvidas que elas sempre levantam sobre os seguros, né? E acaba que são tantas que a gente esquece. Mas acredito que sobre os seguros, não sei que tu tenha mais alguma coisinha para falar. Não, eu acho que o importante é só salientar, principalmente do seguro resgatável. Lembrou? Quer falar antes que você esqueça? Lembrei. Então, É pode porque falar. uma das meninas perguntaram assim: eu comecei a minha profissão agora, tipo, me formei agora, não tenho patrimônio nenhum, eu preciso fazer o seguro? Exatamente. É uma dúvida assim, que talvez tu já tenha respondido, mas é interessante frisar. Sim, não é uma dúvida só dela, né? Muitos clientes chegam até a gente justamente pensando nisso. É aquilo que eu te falei, o seguro hoje, ele é constituído nos 3, que é o resgatável, o DIT e o responsabilidade civil. Para esse caso específico, ele não precisaria dos 3. Não tem por que ela ter esses 3 produtos no momento, né? Talvez ela tenha que ter o quê? Um resgatável que vai blindar ela de uma forma maior, né? Que já vai constituir uma reserva financeira para ela, né? Talvez um DIT um pouco menor, que não tenha um desembolso muito alto, para não estar tirando dinheiro da reserva dela, para não estar tirando dinheiro do investimento. Então, sim, a hora de fazer um seguro é sempre agora. Não existe alguém chegar e falar assim, eu não preciso do seguro. Então, eu tenho clientes que ganham R$ 2.000 por mês, eu tenho cliente com patrimônio de mais de 100 milhões. Então, o seguro ele é para todo mundo, desde que você personalize o seguro adequadamente para cada pessoa. Tá? Sim. Então, tá aí. Pode falar. Sim. A Cris perguntou se todo seguro de vida é resgatável. Eu vi vários bancos oferecendo seguro de vida, uns seguros assim, muito baratos, sabe, Felipe? Tipo, R$ 60. E eu fiquei pensando, o que será que esses seguros estão oferecendo? Então, seguro de vida, todo seguro de vida é resgatável? Não, não é todo seguro de vida que é resgatável, pessoal. Principalmente quando a gente vai avaliar os bancos, né? Pelo que você falou, né? A grande maioria não é resgatável, tá? E qual que é o ponto muito importante para a gente perceber, gente? Não é só essa cereja do bolo, né? O resgatável que a gente tem que olhar. Muitas vezes a gente não tem que se atentar também só ao preço. É o que você falou. O banco às vezes oferece um seguro de R$ 60, quando eu olho numa outra seguradora, tá 200. Pô, eu vou fazer esse Sim. 60. Mas a gente não tem que avaliar só se é resgatável ou não, ou se é mais barato ou não. A gente tem que avaliar o que na seguradora para vocês entenderem. E isso, claro, gente, é o papel do consultor, é o meu papel e não de vocês. Mas para vocês entenderem como que funciona. Primeira coisa, existem produtos que são vitalícios, existem produtos que são temporários. Existem produtos que são renováveis todo ano. Ou seja, eu vou ficando mais velho, o produto vai ficando mais caro. Por quê? Porque a minha saúde vai mudando, o meu risco vai aumentando. O plano de saúde é característico disso. Correto? Sim. E existe um problema muito grande quando há essa renovação todo ano. Por que? Para você entender, Suzana, tem algumas seguradoras que elas fazem uma análise de risco nos clientes antes de aprová-los como cliente. Tá? Então, normalmente, as seguradoras que têm o seguro resgatável, elas vão analisar a saúde do cliente antes de aprovar efetivamente o cliente, ok? Antes de emitir uma apólice, tá? Então, qual que é a vantagem disso, tá? A seguradora aprovou o cliente, o seguro torna-se vitalício, não renova todo ano, e qualquer alteração que tenha na saúde do cliente durante o período de vigência da apólice, a seguradora nunca vai poder sobretaxar o cliente, ou seja, falar que o risco dele está muito alto, ou nunca vai poder cancelar.
Isso é um detalhe muito importante, visto que os seguros mais baratos, vamos colocar assim, igual você citou, seguro de banco, não existe isso. Então, por exemplo, eu, Felipe, hoje, sou cliente já tem mais de 5 anos. Se eu tiver um câncer de próstata, por exemplo, ok? Quando eu for renovar o meu seguro de banco, eu não tenho de banco, mas se eu fosse renovar, eu ia contar para eles, pô, eu, Felipe, tive um câncer de próstata. Você acha que o banco iria me aprovar? Eles não iam me aprovar, porque o meu risco está muito alto agora para eles. Então, para eles não vale mais a pena. E quando você E tem aí uma... não é uma coisa que eles informam para o cliente, né? Exatamente. É aquelas famosas letras miúdas de contratos. Né? Infelizmente, eles não falam e a gente vai pagando, vai renovando. Muitas vezes a gente faz um produto de banco, às vezes para casar com financiamento, alguma venda casada, que a gente sabe que isso existe, tá? Mas, enfim, a gente Sim, não presta atenção. E aí, quando acontece algum, vamos colocar assim, algum problema desse com a gente fica como? Sem seguro. E aí? E acaba com o nosso planejamento financeiro por completo. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Então, não só, gente, se é resgatável ou não. A gente tem que olhar uma série de fatores para a gente escolher qual que é a seguradora adequada para a gente fazer um seguro que vai realmente blindar a gente no momento que a gente precisa. E a gente não tem que pensar só no agora. É claro que eu não vou pagar, às vezes, um seguro de R$ 1.000, sendo que eu não tenho condição para isso no momento. Né? Mas eu posso ficar com essa seguradora que é boa, pagando R$ 200. E ao longo do tempo ir reajustando esse valor. Então é importante a gente atentar a esses detalhes. Outra coisa que você citou sobre o valor do seguro. Algumas pessoas chegaram para mim e falavam assim: ah, mas o seguro é muito caro, no momento não cabe no meu orçamento. E é por isso que ele é personalizado, né? Você pode até falar melhor do que eu sobre isso. Perfeitamente. Isso é interessante a gente falar, Suzana, que não só no momento da contratação, mas durante o período de vigência da pólice, o cliente ele pode reduzir o valor ou aumentar sempre quando houver necessidade. É claro que a gente não vai ficar aumentando e diminuindo todo mês. Né? Claro que isso é um planejamento feito ano a ano, de 2 em 2 anos. Mas é tudo muito personalizado. Então, por isso que a gente tem que entender a realidade do cliente no momento, para adequar o valor que ele consegue pagar, que cabe dentro do orçamento, que não vá tirar o dinheiro, às vezes, do investimento, não vá tirar o dinheiro da reserva financeira. Tudo tem que ser bem casado, ok? E ao longo do tempo, a gente vai melhorando isso. Tá? Então, tem que ser personalizado, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê acontecendo no mercado. Não é um valor que precisa ser fixo, Não, que de forma alguma. você tem que começar com um seguro caro para poder Altíssimo, ser não, altíssimo. de forma nenhuma. Até respondendo essa pessoa que te perguntou, né? Eu acabei de formar. Eu preciso ter um seguro? Precisa, mas com certeza o valor dela vai ser muito menor do que uma pessoa que já saiu da residência, uma pessoa que tem 3 filhos, que é arrimo de Sim. família. Então, a isso a gente vai adaptando. Ótimo. Vamos tocar para frente, porque Vamos senão a lá. nossa live acaba e a gente não chega no dia Não, de vamos lá. assunto Se rindo. deixar, a gente fica até amanhã Então, aqui. todos perguntaram aqui. A Prudential é boa? Muito boa. Então, você tem várias seguradoras, gente, hoje no mercado, que são muito boas, que são muito grandes. A Prudential, especificamente, é uma seguradora que eu gosto muito de trabalhar, principalmente no seguro resgatável, tá? Porque, assim, contratualmente, é a que eu mais gosto, a que eu mais me identifico. Eu nunca tive problema com essa seguradora, tá? Quanto à solidez da empresa também, é uma empresa muito grande. São mais de 147 anos de história. Está em mais de 40 países, então realmente é uma empresa muito grande, tá? Mas como a Prudential, tem outras seguradoras também muito boas, tá? Mas vale a pena você olhar qual é o produto específico que você está fazendo, se está fazendo de forma correta, isso é importante você saber. A Cris perguntou, o da Mongeral é resgatável? Eu acho que entra aí nas opções, né? Exatamente. A Mongeral tem um produto sim que chama Whole Life, que é um produto resgatável. Eles têm sim. Mas aí tem que ver como que está constituído o seguro dela, né? Porque ele tem vários outros produtos para a gente poder analisar. E eu me coloco à disposição, se ela quiser, depois você deixa meu contato com ela, ela pode me mandar a pólice, né? Eu posso dar uma olhada, não tem problema nenhum. É Cris, né? Estou vendo aqui. Cris, pode me mandar sem problemas que eu te ajudo nesse sentido, sem problema nenhum. Ótimo, Felipe. Então vamos conversar sobre o DIT. Teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre seguro de vida e DIT. Guardei a pergunta aqui, não se preocupe, a gente não vai passar pela sua pergunta em branco. Ótimo. Então, o que é o DIT? Vamos lá, o DIT é muito fácil de entender, vamos lá resumidamente, gente. O que significa DIT e algumas seguradoras chamam de CERIT, tá?
Isso é o quê? É a perda de capacidade temporária, ok? O que significa isso? Vamos pensar. Eu tive uma lesão, estou jogando futebol, torci meu tornozelo, tive uma fratura. Não consigo trabalhar durante 15, 20 dias. Vou ficar em casa. O que a seguradora vai fazer? Ela vai me pagar uma diária por eu estar afastado do meu trabalho de forma temporária. Ok? É simplesmente isso. Ou por acidente ou por doença. Tá ok? Não importa. Aí, Felipe, mas eu tenho um seguro de vida que cobre invalidez. Eu preciso do DIT? Precisa, com certeza, tá? Volto a dizer, o DIT, gente, é para coisas temporárias. Então, é o que eu falei. Você tem um exemplo aqui, né? Uma lesão que eu tive, fiquei 15 dias afastado. O DIT vai entrar. Isso não caracteriza uma invalidez. Isso não caracteriza uma doença. Eu não estou internado no hospital. Ou seja, o seguro de vida resgatável é complementar. Então, eles se complementam, tá? Então, não tem a ver. Eu tenho um... Aí, Pode falar. por exemplo, se eu ficasse internada, o seguro de vida cobriria. Sim. Mas se fosse uma incapacidade temporária, que eu precisasse ficar em casa de repouso, o seguro de vida não cobre e quem entra é o DIT. Perfeito. É exatamente isso. Lembrando que cada um existe a sua carência, tá? Isso é importante a gente falar. Claro que isso varia de seguradora para seguradora, mas basicamente é o que para você entender, tá? Seguro de vida resgatável, 5 dias de internação. Então, a partir do 5º dia que nasce o fato gerador. A empresa normalmente retroage desde o 1º dia. Então, respondendo a sua pergunta. Se ficar 4 dias... Não recebe. Se ficar 6 dias, recebe os 6 dias. Ok? Entendi. O DIT, eu estou em casa. O DIT, a franquia, normalmente é de 10 dias. Tem alguns que são de 7 e alguns que são de 15, tá? Então, vamos lá. Fiquei 10 dias por a fratura. O DIT vai me pagar alguma coisa? Não, porque eu estou dentro da franquia de 10 dias. Se eu fiquei 20 dias, vai me pagar quanto? Proporcional a 10 dias, tá? Então, cada seguradora tem a sua carência. Tá aí, mais uma vez, é o papel do consultor te mostrar certinho qual que é o período de carência, de franquia, tudo certinho, tá? Felipe, um exemplo. Eu ganho 20 mil reais por mês. Okay. Fiz um DIT, sempre ele vai cobrir o valor que eu ganho ou vai ser personalizado para o que eu quiser que seja, por exemplo, não, eu quero fazer um DIT só para 10 mil. Perfeito. Vamos lá, Suzana, é importante a gente falar assim. Quando a gente trabalha com seguro, é o que eu falo com todo mundo, até pela minha formação, pelo que eu entendo de planejamento financeiro, né? O quanto mais dinheiro a gente liberar para a gente poder investir, mais rápido a gente vai conquistar a nossa independência financeira. Então, o seguro, ele não tem que ser feito para a gente pagar muito dele. A gente tem que pagar o que é o ideal e quanto menos, melhor, porque mais dinheiro vai sobrar para a gente investir. Respondendo a sua pergunta, se você ganha 20 mil reais por mês e você, por exemplo, tem um custo de vida de 15 mil reais, para que eu vou fazer um DIT de você de 20 mil reais? Você mesmo afastado vai ter um ganho financeiro, uma sobra de 5 mil? Não vejo por quê. É melhor eu fazer um DIT de 15 mil. Porque você vai pagar todas as suas contas, você não vai ter sobra. Ok, mas você está dentro de casa, você não vai fazer nada, você não vai usufruir dessa sobra. Ok? Então você vai fazer um de 15 mil. Ou seja, vai ter um valor mais baixo. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, tem algumas pessoas que são concursadas, tem algumas pessoas que são estatutárias. Ou seja, a gente tem que levar isso em consideração também. Porque às vezes, mesmo afastada, vai continuar recebendo alguma renda. Uma renda de aluguel. Sim. Ou seja, a gente tem que colocar isso na balança. Por isso que é personalizado. E aí fazer realmente o valor que é necessário. Porque o seguro, gente, não é feito para a gente ganhar dinheiro com ele. O seguro é feito justamente para suprir uma necessidade. E ponto final. Que esperamos que ela não aconteça. Claro, né? Com certeza. A gente paga para não usar. Esse é o benefício do resgatável, né? Mesmo se a gente não usar, o dinheirinho está ali guardado, né? O DIT, como o nome mesmo diz, é uma diária, né? Então, ele paga, por exemplo, você contratou o DIT de 15 mil, e aí ele vai lá dividir esses 15 mil por 30 e te pagar a diária. Importante a gente falar, eles pagam no final, quando acabar o seu afastamento, tá? Então, exemplo, eu estou lá com uma receita de 15 dias que eu tenho que ficar afastada. Você vai mostrar para eles no final desses 15 dias que eles vão te pagar.
Da mesma forma, o resgatável também no caso da internação, tá? Então, sempre paga no final dessa internação. E no caso do Covid, paga o DIT? Vamos lá. Isso é algumas seguradoras, a gente está até acompanhando isso de perto, né? Algumas seguradoras falaram que pagam, mas a grande maioria, 99%, já falou que não vai pagar o Covid. Tá? Quarentena não precisa nem falar, né? Porque não entra nisso aí. Mas eu fui, vamos colocar assim, o meu exame deu que eu estava com Covid. Vou ter que ficar os 14 dias em casa lá, que é os que eles falam. A grande maioria, hoje, pode ser que amanhã já mude, tá, gente? Porque as seguradoras estão sempre lançando coisas novas, né? Mas hoje, elas não estão pagando. Então, hoje o DIT não paga. Diferente do seguro resgatável. O seguro resgatável, por mais que esteja nas condições gerais, só para vocês entenderem, gente, todos os seguros, eles têm nas condições gerais que, caso de terrorismo, pandemia, tsunami, essas coisas que fogem do controle, eles não precisam pagar, eles não são obrigados a pagar. Mas algumas seguradoras entendem que, poxa, eu acho que é uma coisa que fugiu do controle de todo mundo. Eu vou assumir esse risco, eu vou assumir e pagar isso. É o que está acontecendo com os seguros resgatáveis. Foi o que eu citei o exemplo que eu estou pagando de internação no hospital. Tá? Então, o resgatável está pagando. O DIT, não. Ok? Certo. Estão perguntando se o DIT é resgatável. Não, gente. Se o DIT é uma coisa, o seguro resgatável é outra. O que a gente paga com o DIT vai servir igual o seguro de carro. Pagou para não usar. Não volta nada para a gente. Certo. E diagnósticos psiquiátricos, o DIT paga? Não vai pagar. Nem a internação no hospital do resgatável também. Tá? Então, existe algumas coisas nas condições gerais das empresas. Por isso que quando eu sento com uma pessoa, na verdade, agora não sentando presencialmente, né? Agora nós estamos fazendo as reuniões online. Mas quando eu converso com as pessoas, esses pormenores sempre têm que ser esclarecidos. Né? A gente sempre manda, envia algumas páginas mais importantes das condições gerais para as pessoas darem uma olhada, quais são as doenças que estão cobrindo, algumas doenças têm algumas exclusões. Então é importante vocês como médicos, que até entendem muito mais do que eu, né, sobre esses diagnósticos, essas coisas médicas. Então é importante vocês lerem. Então essas coisas é importante vocês sempre, antes de fazerem qualquer produto, olharem minuciosamente o contrato. É claro que a gente não vai ser igual advogado, né, gente? Ler tudo, contrato, claro que se quiser não tem problema, né? Mas esse é o meu papel como consultor, é mostrar esses detalhes mais importantes. E assim, acho que as pessoas têm um pouco medo do consultor te enrolar, né, Felipe? Eu acho que quando o consultor chega, parece assim, que você quer vender a todo custo e a gente está sempre assim, o pé atrás. Eu acho que não é bem assim, né? Acho que a gente tem que entender que você tem vários produtos, você não trabalha para uma empresa só. Eu acho que isso é importante, né? Assim, você vê que uma pessoa não vamos colocar, fidelizada a uma seguradora só, ela tem uma outras seguradoras que podem ajudar também. Então, ela vai pegar o melhor produto de cada seguradora. É como o médico, né? Você pega aí, você tem várias indústrias farmacêuticas, você não indica só um remédio. Você pega a necessidade de um paciente e indica o remédio adequado. Eu acho que o consultor é a mesma coisa, né? E eu acho que vai muito também, gente, da indicação. Né? Então, assim, se eu já te visitei, você já é minha cliente, você gosta do forma que você foi tratada, da personalização do seu produto, você indicar para o seu amigo. Né? Então, acho que a indicação nisso é muito importante. Mas sempre, gente, é lógico também, vocês não vão fechar o olho e fazer tudo que o consultor falar. Então, tem que questionar, tem que fazer pergunta. Por que colocou isso aqui, Felipe? Por que eu botei isso aqui, Felipe? Felipe, vamos mexer nisso aqui? Então, juntos, vocês têm que adequar. Não é simplesmente também o consultor fez, abaixa a cabeça e assina o contrato. Não, tem que entender. Tem muita gente que faz isso com o médico, né, Felipe? Tipo exatamente. Assim, eu vou pedir uma segunda opinião de outro médico. É exatamente isso. Então, isso existe, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. E uma outra coisa também que eu não gosto, que eu vejo muito nesse mercado, mas acontece com todo mundo, é às vezes um profissional tentar diminuir a empresa do outro. Né? Isso eu vejo muito, né? Exemplo, não, eu trabalho como geral, vou falar mal da Prudential, eu trabalho na Prudential, falo mal de outra empresa. Gente, isso não existe. Cada seguradora tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, tá aí vocês entenderem qual é o adequado para vocês. Isso é importante. E o profissional que já fala mal de outra seguradora, gente, me desculpa, eu acho que isso é em qualquer profissão, né? Você já tem que ficar com o pé atrás. Porque não existe uma ética, né? Que é de tudo ruim. Hã? Ética, né? Se ele fala mal para você de alguma seguradora, ele vai falar mal de várias outras coisas. É mais ou menos isso.
Não ande com pessoas né? que falem mal dos outros, é isso mesmo. A gente vê muito isso dentro da medicina, né? Mas Exato. tá bom. Vamos para seguro Responsabilidade de civil. responsabilidade civil. Vamos lá, é facílimo de entender também o que significa o seguro de responsabilidade civil, gente. São processos médicos, né? Então, o paciente não gostou de algo ou deu algum erro médico, algo cirúrgico, não importa, simplesmente processa o médico. Então, as seguradoras que fazem o seguro de responsabilidade civil, elas têm um valor de indenização que, se caso o médico for condenado, a seguradora vai respaldar com o capital segurado. Exemplo, 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão, ok? Tem algumas seguradoras que pagam até os honorários de advogados, pagam até o advogado para você, mas isso depende de seguradora para seguradora, volto a dizer. Tem umas que só reembolsam, tem outras que não. Então, vai, mais uma vez, do consultor procurar a melhor empresa para estar adequando o planejamento de forma correta. Mas, basicamente, responsabilidade civil é um seguro para processos que acontecem contra o médico. Todos os médicos precisam ter o seguro de responsabilidade civil? Não, Suzana, isso é com certeza não. Por quê? Isso é muito do risco da especialidade, tá? Então, existe uma tabela de especialidade e existe uma tabela de riscos, tá? Então, a gente pega um exemplo, vou pegar um risco baixo, tá? Um pediatra que não faz nenhum tipo de cirurgia, uma pessoa mais clínica, por exemplo. Ela tem um risco baixíssimo de acontecer alguma coisa. Ginecologia clínica também é um risco muito baixo. Aí a gente coloca, por exemplo, uma ginecologia com obstetrícia. Já é diferente, né? Porque já tem o dia inteiro aqui, cirurgia, parto, para lá e para cá. Então, o risco já aumenta. Então, a gente precisa entender qual que é a especialidade. A gente precisa entender como que o médico trabalha, se está fazendo muita cirurgia, se não está, como que funciona o dia a dia, para a gente entender se tem a necessidade ou não. Até não só de fazer, mas até de capital segurado. Neurocirurgia, por exemplo, é um risco altíssimo, que normalmente os processos vão lá de 500, 600, 1 milhão de reais. É diferente de às vezes, que é um processo de 100 mil, 50 mil. Então, até no valor, isso também influencia. Tá fazendo sentido? Certo. E tem que ser um valor fechado? Tipo assim, GO tem um risco alto. Tem que ser um valor igual para todos os GOs? Na verdade, o responsabilidade civil é mais ou menos uma tabela, tá? Então, não é tão Sim. personalizado como o DIT e como o resgatável. Existe uma tabela. Pô, eu sou GO, você vai se enquadrar, exemplo, tá, gente? Não sei tudo de cor. Na faixa 2. Então, se enquadrou. Na faixa 2, acabou. Vai pagar X. Ah, eu sou GO com obstetrícia. Vai entrar na faixa 5. Então, vai pagar a faixa 5 e pronto, acabou. Não tem nem o que a gente discutir, não tem nem o que a gente moldar. É isso e pronto. E o pagamento é anual, é mensal, depende da seguradora, depende do que você quer, como você quer pagar, porque tem muitas que perguntam, paga anual, paga mensal, como é que paga? Ótima pergunta. Isso também depende do produto e depende de seguradora. Gente, vamos começar falando primeiro do resgatável, vamos por partes aqui para a gente seguir a cronologia. Resgatável, você pode pagar ou mensal ou anual. A maioria das seguradoras, quando você paga anual, ainda te dá um desconto do valor anual, que dá em torno de 7 a 8%. Ou seja, se você for colocar esse desconto dentro do seu planejamento financeiro, é um desconto muito bom, visto que a taxa Selic está 4%, 4 e pouco. Ou seja, é um desconto muito vantajoso. DIT, da mesma forma, você pode pagar mensal ou anual. Responsabilidade civil, você paga anual ou dividido de 4 vezes. Não tem como pagar mensal. Tá? Isso é em forma geral, tá, gente? É claro que uma seguradora ou outra pode ter uma especificidade, mas de forma geral é isso. Senão também a gente vai ficar aqui até amanhã. Teve uma pessoa que falou assim, mas minha família é toda de advogados, eu preciso ter o seguro de responsabilidade civil? Com certeza precisa, né? Talvez para ela não funcionaria, por exemplo, uma seguradora que vai disponibilizar para ela já um advogado. Porque essa seguradora vai ser até um valor um pouco maior do que a que não disponibiliza. Ou seja, ela já tem um benefício, ela já vai pagar um pouco menos. Tá? Então, essa particularidade a gente tem que entender. Mas é claro que ela precisa. Por quê? Porque se ela for condenada, são os advogados que vão pagar? Ou vai ser ela que vai ter que pagar? Se os advogados falarem... O problema é a indenização, né? Se os advogados falarem com ela assim, não, eu assumo o seu prejuízo, ótimo, então tá tudo tranquilo. Claro. Mas eles não vão pagar, eles vão ajudar no processo. Mas o resultado final, quem dá, infelizmente, não são eles, é o juiz. Então, se for condenado, tem que pagar. Não tem como.
Muita gente fica incomodado, Felipe, assim, poxa vida, agora que eu tô começando a organizar minha vida financeira, agora que tá sobrando um dinheirinho, aí a pessoa vem e me diz que eu tenho que pagar esse tanto de seguro, sabe? Eu já percebi que isso é uma coisa que incomoda, tipo, ah, não, eu vou gastar meu dinheiro que tá sobrando todo com seguros. Mas assim, eu queria que você falasse, né? Porque eu sempre falo, Não, claro. mas a importância de você ter o seguro relacionado ao seu patrimônio. Tipo, você está construindo as duas coisas paralelamente, né? Tá, vamos lá, a gente precisa entender. Para a gente construir um planejamento financeiro de forma correta, a base de qualquer planejamento financeiro é a parte da blindagem e a parte da reserva de emergência. Tá? Isso é a base. Para depois a gente pular para os produtos de renda fixa, depois a gente pular para os produtos de renda variável e assim a gente conquistando nossa independência financeira. Culturalmente, a gente não está acostumado a fazer seguro nem fazer reserva de emergência. A gente quer simplesmente entrar no banco, ou entrar na XP Investimentos ou na sua corretora e botar o dinheiro para render. A gente quer investir. É o que a gente quer, porque é bom a gente ver, né, o dinheiro rendendo. É prazeroso a gente fazer isso. Mas isso é muito perigoso. Por quê? Porque se a gente deixar de nos blindar, deixar de blindar o nosso patrimônio, esse investimento, qualquer caso fortuito que acontecer com a gente, que é o que a gente citou, uma invalidez, uma doença ou um afastamento durante muito tempo, pode ir tudo por água abaixo. Então, se eu, Felipe, não tiver um seguro e ficar um ano sem trabalhar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar dinheiro da onde? Dos meus investimentos. Se eu não tiver investimento, vou ter que vender meu carro, vou ter que vender meu apartamento, vou ter que vender meu sítio. Ou seja, vou começar a dilapidar o meu patrimônio por uma falta de planejamento. Então, por isso que o seguro hoje é tão importante e ele fica na base de qualquer planejamento financeiro. Mas se você está começando, se você ainda não tem um patrimônio muito grande constituído, aí a gente cai muito no valor. Você não vai precisar de um seguro de 1.000, 2.000, 3.000 e muitas vezes não vai precisar dos 3 seguros. Você vai precisar gastar 150, 200, uma coisa pequena para você começar já a sua blindagem. Então, é isso que o pessoal tem que entender. Tem que adequar a realidade no momento. Mas é imprescindível para todo planejamento financeiro, para toda estratégia de investimento, você ter essa base que é o investimento, que é o seguro, desculpa. Ótimo, Felipe. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Tá Mais alguma quase, dúvida por quase aí? batendo 1 hora de live. Tem gente perguntando assim, qual a seguradora melhor? Eu acho que isso é como ele falou, é personalizado, isso depende da sua individualidade, do que você precisa, Sim, né? Tem a responsabilidade civil, tem seguradora que vai cobrir algumas coisas que você não precisa. Então, para que você vai contratar aquela seguradora? sim. Então, eu acho que isso, É, é, isso é claro, gente, que tem seguradoras que são melhores. Aí eu falo muito a questão de que, contratualmente falando, tá? E eu falo também questão de solidez de empresa, que é uma coisa também que a gente tem que olhar bastante, né? Porque não adianta nada, é o que você falou, pagar baratinho no negócio e quando precisar, a indenização não vir. Ou você tem que entrar na justiça para receber alguma coisa. Isso não existe. Então, tem algumas seguradoras que são melhores em determinados pontos, né? Então, eu volto a dizer, vou deixar meu contato, você vai mandar no grupo aí do pessoal. Então, se quiser saber um pouco mais, pode me mandar que a gente tem todas essas seguradoras que a gente pode investigar, tá? Mas eu não gosto de falar de uma e outra, porque eu não gosto de criar essa, né, aquilo que a gente falou, é questão de ética também. é verdade. A Bruna está perguntando assim, se o juiz acaba dando. O que que Isso ela falou? O juiz eu li entende aqui. como confissão de erro. Tipo assim, É, se o médico tem o seguro. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Posso até conversar com o juiz sobre isso, mas eu nunca ouvi falar, né? Eu já até conversei com alguns sobre isso, porque isso já chegou, claro, né, há anos que a gente trabalha com isso. Mas isso na verdade, é uma coisa que os médicos acham que funciona dessa forma, tá? Gente, não funciona assim. Não quer dizer que o juiz vai descobrir que você tem uma responsabilidade civil, que ele vai te condenar. Fala assim, não, já que ela tem o seguro, eu vou condenar para pagar. Coitadinho do paciente. Gente, isso não existe. Isso vai até contra a ética do juiz. E se descobrir, eles podem até tirar ele do cargo, enfim, uma série de coisas que podem acontecer com ele, né? Então, isso não existe, gente. Mas isso muitos médicos falam. Eu prefiro não ter para eles não descobrirem e me fazer condenar. Gente, vamos pensar que isso existe, tá? É melhor você ter ele te condenar e o seguro pagar do que você não ter, ser condenado e você ter que queimar seu patrimônio para pagar.
Acho que fica igual o médico, né? Tipo, vai mudar a minha conduta relacionada ao paciente se ele me disser que tem dinheiro ou não? Exatamente. Você entendeu? Você pode mudar a sua conduta relacionada a alternativas medicamentosas. Mas, por exemplo, a urgência, opera ou não? E vai mudar a sua conduta? Exatamente. Né? Não vai mudar a minha conduta. Olha, precisa de cirurgia agora, infelizmente, vamos fazer. essa é a conduta. Né? Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que o juiz também ele não vai tomar uma conduta errada porque descobriu, né? Pode ter Enfim, muito obrigada pela sua participação. Foi show, muito obrigada. Acho que as meninas tiraram bastante as dúvidas delas. Bacana, obrigado a todas aí pelas perguntas. E se por acaso, né, porventura aparecerem novas aí, pode mandar para a Suzana que eu vou ajudando vocês também. E aí, quem quiser seguir o Felipe, mandar perguntas para ele também, eu vou colocar o contato dele, já que ele permitiu. Vou mandar o contato dele no grupo do WhatsApp. Pode mandar. Entrem no Telegram também, tá bom? Muito obrigada, viu, Felipe? Tchau, gente. Obrigado a vocês. Espero o contato para solucionar as dúvidas aí. Até mais. Até mais. Tchau. Então, gente, essa foi a live consultor, né, dos seguros. E vocês, espero que vocês tenham entendido aí a maioria dos seguros. Eu agradeço a participação de todas vocês. E entrem no Telegram, eu sempre faço um resumo da live. O link está na bio, tá bom? E amanhã tem live falando sobre organização de licença maternidade. Para as meninas aí que estão pensando em ter filhos, como que a gente vai se organizar para ter uma licença maternidade de acordo com o nosso desejo. Não significa que você tem que ter de 6 meses, mas de acordo com o que você deseja, tá bom? Tchau, meninas. Boa noite para todas vocês.